Adaptação climática para a gente é viver, é resistir, é proteger a Mãe Terra. Nós não somos nada. Quem nos dá tudo é a Mãe Terra, é a nossa criadora, é o ar, é a água, é a terra, são os animais, né? E se a gente não proteger a nossa Mãe Terra, a gente está fadado à destruição do planeta, à nossa morte. A nossa morte é a morte de gerações futuras também. Com as mudanças climáticas, nunca foi tão urgente pensar nas pautas ambientais. Mas será que nós entendemos as principais questões que envolvem clima e meio ambiente na cidade que habitamos? E como nós podemos participar da elaboração de planos e políticas públicas para o nosso bem-estar? Essa é a série Fervo Urbano, e nesse episódio vamos falar sobre adaptação climática e como alcançá-la de forma justa e resiliente. Quando a gente fala de mobilidade, de saneamento, de resíduos sólidos de plano diretor e da ausência, de atualização desses planos diretores, que são uma obrigatoriedade, a gente está falando ali da negligência, a gente está falando da omissão também, a gente está falando da falta de responsabilização dessas esferas públicas sobre esse enfrentamento, as indenizações, quando as perdas e danos vêm, no caráter emergencial das enchentes, as perdas que elas produzem, mas também no aspecto estrutural de prever, de prevenir e de construir e desenvolver cidades que garantam a vida, A maior parte da população vive nos centros urbanos. Isso significa que a maior vulnerabilidade está concentrada nessas regiões. Então, da mesma forma que as cidades elas são parte da solução, a gente também precisa pensar em como dar assistência para as pessoas que vivem nesses centros urbanos e que estão mais vulneráveis. Por isso, é importante que a gente olhe para os planos de adaptação e para os planos de mitigação dentro do plano de governo dos candidatos e como esses governantes, esses futuros governantes estão pensando em cidades que sejam sustentáveis, em cidades que sejam resilientes aos eventos extremos que nós já estamos vivendo. Quando a gente fala de mudança climática, a gente precisa ter um planejamento estratégico, que é o plano de mudanças climáticas, plano de adaptação a mudanças climáticas, em que a gente reconhece a diversidade do território, em que a gente sabe onde estão os pontos mais críticos e as estratégias de intervenção para poder mudar aquela lógica de crise que se instaura naquela localidade. Então, os discursos eles têm que ser reorganizados, E dentro desse discurso de reorganização, o paradigma tem que mudar. Se esse paradigma, sociedade e a natureza, não parar, a gente vai continuar com as nossas leis ambientais respondendo muito pouco ao que está acontecendo sobre nossa natureza e nosso meio ambiente. Isso é muito grave.